Olá, turminha! Bom dia! Vamos para a nossa aula de matemática? Hoje nós vamos fazer uma retomada de frações. Vamos lá? Vamos ver o que temos para hoje? Bom, nós já trabalhamos frações e já vimos que fração significa divisão em partes iguais. Eu tenho aí um desenho e também uma maçã inteira, o inteiro, a unidade, o 1. Se eu pegar a maçã e dividir em dois, eu vou ter dois pedaços iguais. Então, é um meio. Então, nós temos aí no desenho a escrita de um meio. Se eu dividir a maçã em três partes iguais, eu vou ter um terço. E se eu dividir em quatro partes iguais, eu vou ter quartos. Então, 2 meios dá a fração inteira, 3 terços dá a fração inteira, 4 quartos dá a fração inteira, porque fração são partes iguais. Como é que eu leio essas frações? Não vou ler para você não, viu? Vou deixar você anotar aí no seu caderninho. Essas frações são maiores ou são menores do que o inteiro? Eu ocupei o inteiro todinho para colorir a parte amarela? Pensa e faz aí no seu caderno como é que a gente lê essas duas frações. E estas aqui? Na primeira, eu já tenho uma operação, né? Eu tenho no primeiro desenho colorido de vermelho 4 quartos, no segundo desenho eu tenho 1 quarto. 4 quartos mais 1 quarto formou 5 quartos. Essa fração é uma fração maior do que 1, porque eu usei o inteiro todinho mais um pedaço do outro. Colorido de verde, eu tenho o primeiro, que está dividido também em quartos, 4 quartos, e embaixo eu tenho 2 quartos. Se eu juntar os dois, que fração é esta? Aqui nós temos um outro colorido de rosa. E aí nós temos o primeiro desenho dividido em 6 e colorido todinho de rosa. O segundo desenho também dividido em 6 e colorido 3. Que fração é essa que ele formou? Essas frações são todas maiores do que o inteiro, porque usou o inteiro todo mais um pedaço do outro. Olha esses casos aqui. Também são frações maiores do que o inteiro. Por quê? A primeira maçã está completa, está inteira, significa que tem 2 meios, mais um meio da outra, formou 3 meios. No segundo conjunto, eu tenho 9 meios, porque cada maçã tem 2 meios, então 8 meios mais um meio, formou 9 meios. E aqui eu tenho 16 cestos, porque eu tenho 6 no primeiro desenho, colorido de rosa, 6 no segundo desenho, que deu 12, mais 4 no outro, 16. Então, 16 cestos, todos maiores do que 1. Agora, frações maiores do que o inteiro são aquelas em que a gente usa mais do que o inteiro para representá-la. É o caso dessas aí, ó. Nós temos aí 14 quintos, na letra B, 5 terços, na letra C, 5 meios, na letra D, 10 quartos. São todas frações maiores do que 1. Nós temos também frações iguais a números inteiros, né? E aqui nós temos 8 quartos é igual a 2 inteiros exatos, né? E temos também 6 meios, que é o mesmo que 3 inteiros, porque eu colori a imagem toda. Aqui eu tenho 4 quartos, 4 pedaços da maçã, se reuni-las novamente, vai formar a maçã completa. E tenho também 4 meios, porque se eu reunir 4 meios, eu vou ter 2 maçãs. São as maçãs que estão divididas em partes iguais, e as frações estão representando números iguais a números inteiros, né? E na reta numérica, professora, como é que ficam as frações? A gente viu isso semana passada, lembra? 1 terço, 2 terços, 3 terços. E aí você vê que 3 terços é igual a 1 inteiro. Nós temos 1 sexto, nós temos 4 sextos. Se nós chegarmos aos 6 sextos, nós chegamos a 1 inteiro. Nós temos 10 sextos, que é maior do que o inteiro, tá depois do 1 e antes do 2. E nós temos 6 terços, que é igual a 2, né? As frações aí estão na reta numérica. Bom, pessoal, além de encontrar fração de desenho, eu também posso encontrar fração de quantidades. Por exemplo, eu tenho duas balas, aí eu vou dividir em 2 conjuntos. Eu vou pegar 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2, eu vou achar metade, né, gente? Que é 1. Então, nós temos aqui uma fração, né, aliás, várias frações. Nós temos um grupo de crianças e são formados por 6 crianças. Que fração representa esse grupo de amigos? São 6 cestos, cada criança é 1 cesto. Que fração representa as meninas? São 3 meninas no grupo, então 3 em 6, ou 3 cestos. E os meninos? Também,
3 cestos. E os meninos que usam óculos? Então, presta atenção. Quem usa óculos aí? Só uma menininha. Então, 1 cesto. E quem está com bolsa? Olha o tanto de gente que está com bolsa aí, né? Então, 4 cestos. Nós temos 4 crianças com bolsas aí. E os sem bolsas? Quem não tem bolsa são apenas 2, então são 2 cestos. São as frações de quantidade, 2 em 6, 4 em 6 ou 2 cestos, 4 cestos, né? Vamos ver um pouquinho mais? E no relógio, a fração de quantidade também. Se eu dividir o relógio em 2 partes iguais, cada parte do relógio vai ter 30 minutos. Por quê? Porque o relógio completo forma 60 minutos, é 1 hora completa. E 1/4 do relógio, quanto que vai ter? 15 minutos. Por quê? Porque 1/4 de 60 é 15. Como é que eu encontro 1/4 de 60? Divido 60 por 4. Como é que eu encontro 1/2 de 60? Divido 60 por 2. Como é que eu encontro a terça parte de 60? Divido 60 por 3. Como é que eu encontro a quinta parte de 60 ou 1/5 de 60? Divido 60 por 5 e assim por diante. E aqui nós temos os 2 relógios, né? Nesses relógios nós temos aí no primeiro o relógio dividido em 4 partes. Ele não está dividido aí com o risquinho, mas você pode observar que a parte branca do relógio corresponde a 1/4. Se 1/4 tem 15 minutos, os outros 3/4 têm 45, porque juntando 15 com 45 dá 60. Se pegarmos o segundo relógio, observe aí que a divisão dele agora foi feita em 8 partes, né? 1, 2, 3, desculpa, 8 não, 6 partes. Ele está dividido em cestos. 1 cesto da hora é formado por 10 minutos. Né? Então, você pode observar que a parte branquinha aí tem 10 minutos e as outras partes que são verdinhas também tem 10 minutos. Juntando tudo, eu vou ter 60 minutos, porque 50 minutos está em verde e 10 minutos está em branco, né? Continuando aqui, agora é a sua vez. Você vai fazer para mim o que está faltando aí em cada um dos espaços, né? O ponto de interrogação. A primeira coisa que você tem que lembrar é que toda vez que você for achar fração de quantidade, você vai dividir pelo denominador da fração. Então, se você quer 1/12 da hora, você descobre que é 5 minutos dividindo o relógio em 12 partes. Agora, eu quero 1/3 da hora. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por 3, porque não é terço. Eu quero 1/4 da hora, vou dividir por 4. Eu quero 1/2 da hora, vou dividir por 2. E a hora tem quantos minutos? 60. Então, qual é o número que eu vou dividir? 60 minutos. E aí, você vai descobrir para mim quantos minutos ocupam, né, o lugar dos pontos de interrogação em cada situação. E aqui? Aqui eu tenho, se 1 quilograma tem 1000 gramas, descubra quantos gramas de farinha há em cada pacote. Então, presta atenção, você tem aí que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, meio quilograma, 1/2 do quilograma dá quanto? E 1,5 quilograma e 1/4 do quilograma? Você vai descobrir e escrever no seu caderninho aí, tá? Obrigada pela participação e nós vamos resolver as atividades do livro. Vou colocar a página aí para você agora. Beijos, beijos, fiquem com Deus.